acho que o certo seria fazer uma vez por ano o Nelson Rodrigues, né? Como os americanos, como os ingleses, a gente tem que enaltecer as coisas que a gente tem. E o Nelson é um desses gênios, né, que fez parte da nossa história e que a gente não pode deixar desaparecer. Eu queria mostrar a obra do Nelson. O mais justo a se fazer era na íntegra. Por isso que a gente põe final do primeiro ato, final do segundo ato, para a gente entender que a gente está quase lendo a peça. Que desde o começo eu falava assim, não vamos tratar o Nelson como Nelson, né? Porque acho que é o erro de quem faz Shakespeare, achando que Shakespeare tem que ser de uma certa forma, e não era, porque Shakespeare era feito para ser apresentado na praça, né, no centro da cidade. Então a gente não podia ter esse respeito tão grande com o texto, né? Porque o Nelson é um cara muito atual. O Nelson é um cara que a gente fica surpreso o quanto que as pessoas riem quando assistem Nelson Rodrigues, né? No teatro, eu fui ver a peça dela no teatro, as pessoas riem e riem de nervoso também, né? Porque o Nelson fala muito da gente, né? Deixa a gente meio pelado de uma certa forma. Então tem todo tipo de riso, né? Então é uma coisa para a gente se identificar bastante, não é para distanciar da gente. Ele não é uma leitura difícil, ele não é um cara distante, ele não fala de outro universo, ele fala da gente, principalmente dos brasileiros. O filme foi feito em 2015. Com todo o cenário político que a gente tem hoje e social, o filme está extremamente atual, né? Assim, até assustador. Eu estava falando em outra entrevista que eu imagino que possa acontecer, coisa que eu não imaginava há 3 anos atrás, de eu fazer uma peça no teatro e essa peça ser censurada, acredito mesmo. É assustador, mas ao mesmo tempo a gente vê como essa sociedade mesmo, ela evolui um pouco para retroceder, né? A gente vai a passos muito pequenos, né? Nesse sentido, a gente vê, porque a gente tenta ir além e volta algumas casas, assim. Por um outro lado, é maravilhoso porque com isso eu acho que também existe a resistência, né? E nisso é algo que a arte faz muito bem. Quando a gente está num momento político, um momento difícil, acho que essas coisas também borbulham. Não acho que a Selminha seja dúbia, eu acho que ela é realmente uma vítima ali naquela história de uma sociedade que ela foi criada ali daquela maneira, com aqueles valores, devota ao marido, né, cresceu com ele, começou a namorar muito jovem, acredita piamente, é uma mulher apaixonada que casou porque gostava do marido. Isso talvez também era uma coisa que na época as mulheres não eram, né, existem muitos casos assim, de mulheres, ela é uma mulher feliz no casamento, então ela estava tudo bem com ela, mas eu acho que ela acaba sendo uma vítima dessa sociedade, então ela é uma mulher frágil, assim, né? Em que foi muito lindo assim, entender como que era essa mulher. Esse era o desafio do filme, né? Como que você pode ter vários pontos de vista e isso não influencie na sua atenção em relação ao que está sendo contado, ou seja, a história, né? Esse ritmo, né? Tudo que não é mesa é planejado, foi desenhado por mim, o storyboard e tudo mais. A mesa era uma coisa muito solta mesmo, assim. E foi o que mais deu trabalho, né? Porque a gente tinha 4 horas e 13 minutos de mesa para editar. Então você pegar o que encaixava, o que a gente podia usar, muita coisa que a gente ficou com pena de não botar no filme, que era simplesmente maravilhoso, mas não trazia nada para a história. Então esse momento em saber o que a gente tinha que abrir mão. A gente tinha uma tarde com a Fernandona. Então, o planejamento era fazer a mesa, né, de leitura e depois fazer a cena dela. Era a mesa de leitura para depois a gente levantar, tirar a mesa e fazer as atrizes ensaiando no palco aquela mesma cena. E aí a gente foi lendo, aquilo foi durando e eu lembro de ter essa notícia de que ela estava muito cansada, a Fernandona. O produtor olhava o tempo inteiro para mim que estava na mesa falando, olha, tem mais 2 horas, vai dar tempo de fazer outra cena, tem mais 2 horas, tem mais 1 hora. E na hora que ele falou, tem mais 1 hora, eu falei, deixa, é isso aqui. Aí a gente ele fez a cena na leitura e aí ficou também uma coisa que nunca as pessoas viram o Valtinho falou isso, né, porque ele viu que eu estava frustrado, porque eu não fiz mais porque a Fernanda estava cansada. Então eu não queria, falar, agora vamos levantar, Fernanda? Acho chato isso, né?
ela já está cansada, já foi super generosa de estar lá com a gente, então eu falei, não, vamos ficar na mesa, que é mais cômodo para ela, sabe, que ela faz descansando, ela faz no conforto, vamos fazer assim que tá ótimo. Mas o Valtinho sentiu uma certa frustração e ele virou assim para mim e falou, ninguém nunca filmou a Fernandona lendo o personagem, só você. Aí são essas coisas interessantes que acontecem que a gente não prevê, né? Eu acho que é um pouco de tudo que te influencia, né? Tudo que você pode usar, né? A gente está exercendo uma profissão que quanto mais vivência você tem, melhor você é, né? Como profissional. Isso com a sua maturidade, com tudo isso. E é um acúmulo de experiências que você teve, até de vida mesmo, de repente não tão cinematográficas ou cinematográficas. Tem planos que você fala, nossa, aquele plano que eu vi, eu vou fazer mais ou menos isso, porque é bem para esse momento. Então você se inspira numa coisa que já foi feita. É muito difícil você falar assim, o que te inspirou para fazer isso. Eu acho que é uma vida, né, uma vida de experiência. Eu acho que o que fica também, assim, de mensagem, além disso que você falou da mensagem do filme, da história em si, é realmente a gente estar ali como trabalhadores ali do cinema, do teatro, mostrando como é o nosso ofício, sabe, dando importância a ele, aos nossos autores, as pessoas que trabalham em torno, que são muitas, hoje em dia, quando o artista está também sendo tão demonizado. Sempre aquela história, né? Tem coisas que são mais impactantes porque você vê num determinado momento em que a casa, o timing com um momento foi meio que o que aconteceu com esse filme. Parece que a gente montou mês passado esse filme, né, para ele estar dizendo todas essas coisas. Há 60 anos ele está falando essas coisas e há 60 anos que a gente não muda, de repente também por isso, né, por visitar tão pouco a nossa cultura, né, se a gente tivesse, né, mais isso na cabeça, se a gente tivesse mais Nelson Rodrigues na cabeça, por exemplo, quem sabe a gente não estaria mais à frente.